eu odeio a minha filha. Essa frase fez parte de quem Suzy era, o que trazia uma dor muito grande ao seu coração, mas antes de julgá-la ou lançar acusações de má maternidade, ouçamos a história dela. Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama Reencontro na Dor. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história. A história de Suzy e James começou em uma pequena cafeteria universitária. Ambos estavam ocupados com suas aulas, estudando para provas e trabalhando em empregos de meio período para pagar as contas. Mas naquele dia, algo mágico aconteceu. Suzy, uma estudante de artes com cabelos castanhos ondulados e olhos cor de avelã, estava atrás do balcão da cafeteria, anotando pedidos e servindo café com um sorriso gentil. James, um jovem alto e charmoso com cabelos negros e um olhar cativante, entrou na cafeteria. Seus olhares se encontraram por um breve momento, e algo especial aconteceu naquele instante. Suzy sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e James sentiu como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Ele se aproximou do balcão, pediu um café preto e começou a conversar com Suzy. Eles falaram sobre música, filmes e suas aspirações na vida. Rapidamente, perceberam que tinham muito em comum. Suas conversas se transformaram em encontros regulares na cafeteria. Com o tempo, o amor entre Suzy e James floresceu. Eles estudaram juntos nas noites frias de inverno, compartilharam risadas e sonhos sob o brilho das estrelas e enfrentaram as dificuldades da vida universitária lado a lado. Mas a realidade começou a se infiltrar em seus sonhos. Ambos se formaram com boas notas, mas encontrar empregos estáveis se mostrou uma tarefa desgastante. Suzy teve que assumir um emprego como garçonete para ajudar nas despesas, enquanto James dedicou longas horas enviando currículos e indo a entrevistas. Apesar das lutas, eles se apoiaram mutuamente, acreditando que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Quando a noite caía, Suzy costumava sussurrar palavras de conforto para James: "Vai ficar tudo bem", mesmo quando lágrimas de preocupação preenchiam seus olhos. Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos. O amor entre Suzy e James só cresceu. Eles planejaram um futuro juntos, imaginando casas aconchegantes, filhos correndo pelo jardim e noites estreladas de mãos dadas. No entanto, o destino reservou para eles uma surpresa que mudaria suas vidas para sempre. Suzy descobriu que estava grávida, e a alegria do anúncio foi rapidamente ofuscada pelas preocupações com o futuro incerto. Os meses seguintes irão desvendar as decisões difíceis que Suzy e James tiveram que tomar enquanto enfrentavam uma série de desafios que testariam a força do amor deles. Seriam capazes de superar as dificuldades e manter sua paixão viva, ou o destino tinha planos diferentes para eles? A notícia da gravidez de Suzy espalhou-se como fogo em palha seca, enchendo suas vidas de uma alegria agridoce. No entanto, por trás da fachada de sorrisos e abraços, escondia-se uma sombra escura que pairava sobre o jovem casal. James, que já estava sobrecarregado com a busca incessante por emprego, guardava um segredo que o corroía por dentro. Poucas semanas antes da descoberta da gravidez, ele havia sido diagnosticado com câncer. A notícia devastadora abalou seu mundo, e ele lutava com medo e incerteza. Ele amava Suzy profundamente e não suportava a ideia de vê-la sofrer ao seu lado enquanto ele enfrentava a doença. O peso da responsabilidade de cuidar de uma família recém-formada somado à perspectiva de uma batalha contra o câncer o levaram a uma decisão dolorosa. Uma noite, enquanto Suzy estava ocupada preparando o jantar, James a chamou para uma conversa séria. Seus olhos expressavam tristeza e determinação quando ele segurou as mãos dela com carinho. "Suzy, precisamos falar sobre o nosso futuro", começou ele. "Eu amo você mais do que qualquer coisa no mundo, e esse amor me faz tomar a decisão mais difícil da minha vida." As palavras de James ecoaram no ar, e Suzy sentiu um aperto no peito. Ela sabia que algo estava errado, mas não estava preparada para o que estava prestes a ouvir. "Eu fui diagnosticado com câncer, Suzy", ele continuou, sua voz vacilando. "Os médicos dizem que as chances de tratamento são incertas, e eu não posso suportar a ideia de você passar por essa batalha comigo. Eu não quero que o nosso filho tenha um pai doente."
Suzy estava atordoada. As lágrimas inundaram seus olhos, e seu coração parecia despedaçar-se em 1000 pedaços. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então, o que você está dizendo, James? Suzy perguntou, com a voz embargada. James respirou fundo e tentou encontrar as palavras certas. Eu quero que você vá embora, Suzy. Eu vou fingir que não te amo mais. Eu quero que você siga em frente, tenha uma vida melhor, realize seus sonhos. Eu não quero que você veja o que eu vou enfrentar. Suzy sentiu-se como se tivesse sido atingida por um trem de carga de emoções. Ela sabia que James estava tomando essa decisão por amor, mas a ideia de abandoná-lo em seu momento mais sombrio era angustiante. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ela lutava para encontrar as palavras certas. James, eu não posso simplesmente te deixar, disse ela, soluçando. Eu te amo, e nós enfrentaremos isso juntos, não importa o que aconteça. No entanto, a decisão de James estava tomada, e ele não cederia. Ele sabia que estava fazendo o que achava ser melhor para Suzy e para o bebê que estava a caminho. O amor deles estava prestes a ser testado como nunca antes, e o destino estava traçando um caminho repleto de desafios e sacrifícios que iriam moldar o curso de suas vidas de uma maneira que eles jamais poderiam ter previsto. A decisão dolorosa de James de afastar Suzy de sua vida marcou o início de uma jornada dolorosa e solitária para ambos. Ele, consumido pelo câncer e pelo desejo de proteger a mulher que amava, e ela, atormentada pela mágoa de ter sido deixada para trás em um momento tão crucial. Suzy manteve a promessa de James de nunca revelar sua condição a ninguém, nem mesmo aos seus amigos e familiares. Aos olhos do mundo, ela estava sozinha em sua jornada como futura mãe solteira. O pequeno apartamento que eles compartilhavam estava repleto de lembranças de seu tempo juntos. Fotografias, cartas de amor e momentos preciosos que eles compartilharam preenchiam cada canto, servindo como dolorosos lembretes do homem que ela ainda amava intensamente. No entanto, Suzy não podia evitar sentir-se traída por James. Ela vivia com a sensação de que ele a abandonara em seu momento de maior necessidade. As noites eram as mais difíceis. Ela se enrolava em seu cobertor, olhando para o teto escuro e se perguntando o que havia feito de errado, por que James a deixará e como ela enfrentaria a maternidade sozinha. Quando sua filha nasceu, Suzy sentiu muita raiva de tudo, principalmente da menina, mas dedicou-se completamente à criança, como esperado. Ela sabia que sua filha não tinha culpa da decisão de James, e sua prioridade era garantir que a menina crescesse bem. Demorou um bom tempo antes que aquela relação que começou turbulenta virasse uma história de amor incondicional. Os anos passaram, e a dor e a mágoa por James persistiram. Suzy nunca conseguiu se livrar completamente da sensação de ter sido traída e abandonada. A filha cresceu sem saber nada sobre seu pai, e Suzy guardou o segredo com unhas e dentes, protegendo sua filha do peso da verdade. No entanto, à medida que a menina entrou na adolescência, sua curiosidade cresceu. Ela começou a questionar a ausência de seu pai e a pressionar sua mãe por respostas. A tensão entre mãe e filha cresceu à medida que Suzy continuou a esconder a verdade. A vida de Suzy estava marcada pela mágoa silenciosa que a consumia, e ela não podia deixar de se perguntar como as coisas teriam sido diferentes se James tivesse feito uma escolha diferente. O amor que ela ainda sentia por ele estava entrelaçado com a dor da traição, criando um nó intrincado de emoções que parecia impossível de desatar. O destino estava prestes a lançar uma reviravolta surpreendente na história de Suzy e James, uma reviravolta que começaria a desvendar os segredos do passado e a lançar luz sobre as ações enigmáticas de James. Com a entrada da filha na adolescência, a curiosidade cresceu, alimentada pela ausência do pai e pela falta de respostas de Suzy. E a jovem estava determinada a descobrir a verdade sobre seu pai, mesmo que isso significasse investigar por conta própria. Um dia, enquanto revirava algumas antigas caixas empoeiradas no sótão, a filha de Suzy encontrou uma foto esquecida entre as páginas de um livro antigo. Na imagem, seu pai, James, segurava-a nos braços quando ela era apenas um bebê. Seus olhos se encheram de curiosidade e emoção enquanto ela observava a foto. Ela imediatamente trouxe a foto para sua mãe,
com uma mistura de ansiedade e expectativa, perguntou: Mãe, quem é esse homem? Por que ele está segurando um bebê e por que estou na foto? Suzy sentiu seu coração afundar, sabendo que a verdade que tanto esconder estava prestes a vir à tona. Ela tentou desviar a atenção da filha, mas a adolescente estava determinada a descobrir a história por trás da foto. Por favor, mãe, você precisa me contar, insistiu a jovem. Quem é esse homem? Por que ele não está aqui? O silêncio pesado pairou na sala enquanto Suzy lutava com suas emoções conflitantes. Finalmente, ela cedeu, sentindo que não podia mais ocultar a verdade de sua filha. Ela começou a contar a história de amor entre ela e James, como se conheceram na faculdade, como enfrentaram desafios juntos e como sua vida mudou quando ela descobriu que estava grávida. Suzy também explicou como James a havia deixado, acreditando que estava fazendo o melhor para ela e para a criança, dado seu diagnóstico de câncer. Suzy ainda revelou que James tinha visitado logo após o parto, mas que o encontro tinha sido tão difícil para ele que nunca mais James tinha sequer entrado em contato. A filha ouviu a história com uma mistura de choque e tristeza. Ela estava tentando processar a revelação de que seu pai estava vivo em algum lugar, mas havia se afastado deliberadamente de suas vidas. Ela também sentiu compaixão por sua mãe, que carregara esse segredo por tanto tempo. Determinada a descobrir mais sobre seu pai, a adolescente começou a investigar. Ela contou a alguns amigos próximos sobre a foto e sua história, e eles se juntaram a ela em sua busca por respostas. Juntos, eles pesquisaram registros, seguiram pistas e finalmente conseguiram localizar James, que estava vivendo em uma cidade distante. Essa descoberta abalou Suzy profundamente, e ela se sentiu traída pela filha por continuar a busca por seu pai ausente. A relação entre mãe e filha entrou em um período de turbulência, e as brigas se tornaram cada vez mais frequentes à medida que a adolescente estava determinada a passar as férias de verão com seu pai. Aquele sentimento de ódio pela filha do início da maternidade voltou com toda a força e Suzy não conseguia agir como a mãe amorosa que tinha sido por todos aqueles anos. A culpa a consumia pelo sentimento que nutria pela própria filha, mas a raiva e o ressentimento que tinham por James associados à busca da menina pelo pai alimentavam aquele sentimento tão doloroso no coração de Suzy. As emoções estavam à flor da pele, e o futuro traria desafios ainda maiores à medida que a filha se aproximava de seu pai distante. Suzy lutava para lidar com a mágoa e o ressentimento que haviam crescido dentro dela por anos e o retorno do sentimento negativo que tinha por sua filha. A descoberta de que James estava vivo e vivendo em uma cidade distante havia lançado uma sombra ainda maior sobre a relação entre Suzy e sua filha. As discussões eram frequentes e acaloradas, e a comunicação entre elas havia se rompido quase completamente. Enquanto a filha se correspondia com James e planejava passar as férias de verão com ele, Suzy se via em um dilema doloroso. Ela não conseguia compreender como sua filha podia procurar um homem que a havia abandonado e, além disso, não conseguia perdoar James por ter feito isso com ela. As palavras de amor que James expressara antes de sair da vida dela completamente ecoavam na mente de Suzy. Ela se sentia dividida entre a raiva que mantinha por anos e o desejo de entender as razões por trás das ações dele. Então, um dia, enquanto Suzy estava almoçando, a filha entrou na sala. Com um rosto visivelmente inchado de choro e com uma expressão séria, ela segurava uma carta nas mãos. Ela jogou a carta na direção de Suzy e disse: "Leia isso, mãe. É uma carta do pai para você. Ele morreu essa manhã." Suzy hesitou por um momento, antes de pegar a carta e começar a lê-la. As palavras de James a atingiram como uma onda de emoções. Ele explicou novamente suas razões para ter tomado a decisão de afastá-la e expressou o profundo arrependimento que sentia por tê-la magoado. Ele também revelou que tinha acompanhado a vida de sua filha à distância e estava orgulhoso da pessoa que ela havia se tornado. As lágrimas rolaram pelo rosto de Suzy enquanto ela terminava de ler a carta. Ela estava sobrecarregada por uma mistura de emoções, incluindo tristeza, alívio e um desejo incontrolável de abraçar James e perdoá-lo por tudo. A filha, observando a reação de sua mãe, recomeçou a chorar também. Ela se aproximou de Suzy. Pela primeira vez em muito tempo, mãe e filha compartilharam um abraço emocionado.
Suzy percebeu o sofrimento que a morte do pai que a filha tinha conhecido há poucos meses estava gerando na sua menina e se compadeceu. A adolescente percebeu também o tanto de dor que estava dentro do peito da mãe há mais de 15 anos. Eu sinto muito, mãe, disse a filha com a voz embargada. Quando eu comecei a procurar pelo meu pai, eu não sabia de nada disso. Eu não quis acreditar na sua versão da história, mas ele me explicou tudo quando nos encontramos pela primeira vez. Ele confirmou tudo que ouvi de você, mas ele me pediu para não te perguntar mais nada. Ele disse que o seu prognóstico era de menos de 6 meses, mas que eu não deveria mais falar disso com ele e nem te dizer o quanto seria breve a partida dele. Eu tinha que respeitar o pedido. Suzy olhou para a filha e, finalmente, compreendeu que a jovem não estava tentando magoá-la, mas estava apenas tentando conhecer o pai que havia estado ausente em sua vida. E que a menina estava sofrendo demais pela partida rápida do pai sem ter com quem dividir todo o medo que isso gerava nela. Suzy percebeu que precisava perdoar James e seguir em frente, para o bem de sua filha e de sua própria paz de espírito. Ambas choraram juntas naquele momento de reconciliação, deixando para trás a mágoa que as havia separado por tanto tempo. A relação entre mãe e filha começou a se curar, e elas encontraram um terreno comum em seu amor por James e sua filha. A morte de James marcou um novo começo na história de Suzy e sua filha. Elas aprenderam a perdoar, a aceitar a verdade e a encontrar uma maneira de honrar a memória de James, reconstruindo um relacionamento forte e cheio de amor entre elas. E, finalmente, o perdão tardio trouxe a paz que ambas ansiavam há tanto tempo. Você tem alguma história parecida com essa? Você se identifica com Suzy? Compartilhe nos comentários abaixo e, se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.